pessoal, esse é mais um vídeo da Química Inorgânica dos Elementos e esse é o vídeo sobre o grupo dos gases nobres. A família dos gases nobres é composta pelos elementos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Eles têm a configuração eletrônica finalizada em Ns2-Np6, o que resulta a eles uma elevada estabilidade e eles têm pouca tendência de receber ou de perder elétron. Um dos elementos mais importantes dessa família é o hélio, em que ele apresenta o menor ponto de ebulição conhecido. Então ele tem um ponto de ebulição de menos 269 graus Celsius e devido a esse baixo ponto de ebulição, nós utilizamos muito o gás hélio em ressonância magnética nuclear, tanto na medicina quanto na química, para fazer os nossos tratamentos e descobrir como que estão as nossas moléculas e assim por diante. Então, o gás hélio, quando ele está no seu estado líquido, ele é muito empregado em pesquisa. Nós verificamos que a reatividade desses elementos aumenta com o aumento do raio atômico, sendo que o xenônio é o mais reativo de todos esses elementos. Então, em 1980, mais ou menos, o xenônio foi reagido com hexafluoreto de platina a temperatura ambiente e se descobriu que houve a reação do gás xenônio, que era vermelho, ele ficou amarelo. Então, houve a reação formando um sal de xenônio, ou seja, o xenônio ele conseguiu ser utilizado em uma reação química. Mais tarde se viu que essa reação era um pouco mais complicada do que aquela que eu mostrei para vocês atualmente, então ela acaba formando outras espécies, como estão mostradas nesse esquema de reação. Entretanto, se nós verificarmos qual que é o elemento mais reativo da tabela periódica, é o flúor, que a gente já viu nos vídeos passados. Então, a gente consegue reagir o flúor diretamente com o xenônio. Então, como o xenônio é um dos elementos dos gases nobres mais reativo, se a gente reagir com o elemento mais reativo da tabela periódica, a gente consegue formar o CF2, o CF4 e o CF6. Então, o flúor consegue reagir diretamente com o xenônio também. Então, o xenônio consegue ser bem reativo. Esses compostos halogenados de xenônio, eles conseguem oxidar cloreto a cloro, iodeto a iodo e o sério 2 a sério 4+. Então, por exemplo, se a gente reagir HCl com CF2, nós formaremos xenônio, HF e gás cloro. Esses compostos eles reagem violentamente com a água, formando também xenônio, óxido de xenônio, HF e gás oxigênio. Então, a gente verifica que o xenônio realmente ele é um reativo e ele consegue então ser utilizado em reações. Entretanto, a gente só verifica esse tipo de reação mais para o xenônio do que para os outros elementos, e a gente consegue fazer algumas considerações finais para os gases nobres. Então, a gente verificava que antigamente a regra do octeto ela supunha que a gente tinha um arranjo estável, mas entretanto a gente viu que com o xenônio, por exemplo, a gente pode romper essa regra e fazer arranjos eletrônicos que também são estáveis com outros elementos. Os gases nobres mais pesados, como criptônio, xenônio e radônio, eles são reativos devido à menor energia de ionização. Então, a gente consegue fazer com que esses elementos reajam com outras moléculas. E, normalmente, a gente consegue fazer essas reações com compostos que tenham elementos bastante eletronegativos, como, por exemplo, o flúor. Então, esse tipo de reação ocorre mais com compostos com elementos bem eletronegativos. Bom, por hoje é só, e no próximo vídeo nós veremos os elementos do bloco D. Até mais!